Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos abordar um tema neste podcast muito interessante para os nossos estudos na bruxaria e na magia, o qual ele se opõe a tudo o que nós praticamos. E é interessante nós debatermos neste podcast aqui. Nós vamos falar sobre a Santa Inquisição da Igreja Católica. A Inquisição, na terminologia eclesiástica e histórica, também conhecida como a Santa Inquisição, era um grupo de instituições dentro da Igreja Católica cujo objetivo era combater a heresia. Estudos dos registros descobriram que a esmagadora maioria das sentenças consistia em penitências, exceto em casos de hereges e impenitentes repetidos que eram entregues aos tribunais seculares, o que geralmente resultava em execução ou prisão perpétua. A Inquisição ela começou na França no século XII, tá? E para combater a dissidência religiosa, especialmente entre os cátaros e os valdenses. Os tribunais inquisitoriais dessa época, até meados do século XV, são conhecidos como Inquisição Medieval, e outros grupos investigados durante a Inquisição Medieval, que ocorreu principalmente na França e na Itália, incluindo os franciscanos espirituais, os hussitas, seguidores de Jean Hus, e os Beguinas. A partir de 1250, os inquisitores geralmente eram escolhidos entre os membros da ordem dominicana, substituindo a prática anterior de usar clérigos locais como juízes. Durante o final da Idade Média e o início da Renascença, o escopo da Inquisição cresceu significativamente em resposta à Reforma Protestante e à Contra-Reforma Católica. Expandiu-se para outros países europeus, resultando na Inquisição Espanhola e na Inquisição Portuguesa. A Inquisição Espanhola e Portuguesa elas se concentraram particularmente nos anusim, pessoas que foram forçadas a abandonar o judaísmo contra sua vontade, e nos convertidos muçulmanos ao catolicismo. A escala da perseguição de muçulmanos e judeus convertidos na Espanha e em Portugal foi o resultado de suspeitas de que eles haviam retomado secretamente as suas religiões anteriores, embora ambos os grupos minoritários fossem também mais numerosos na Península Ibérica do que em outras partes da Europa. Durante esse tempo, a Espanha e Portugal operaram tribunais inquisitoriais não apenas na Europa, mas também em todos os seus impérios na África, Ásia e Américas também. Isso resultou na aquisição de Goa, na aquisição peruana e na mexicana, e entre outras. Com exceção dos estados papais, a instituição da Inquisição foi abolida no início do século XIX, após as guerras napoleônicas na Europa e as guerras de independência hispano-americanas nas Américas. A instituição sobreviveu como parte da Cúria Romana, mas em 1908 ela foi rebatizada de Sagrada Congregação Suprema do Santo Ofício. Em 1965 tornou-se Congregação para a Doutrina da Fé. O termo Inquisição ela vem da palavra medieval inquisitio, que se referia a qualquer processo judicial baseado no direito romano, que gradualmente voltou a ser usado durante o final da Idade Média. E hoje o termo inglês Inquisição ela pode ser aplicado a qualquer uma das várias instituições que trabalharam contra os hereges e outros infratores do direito canônico, dentro do sistema judicial da Igreja Católica Romana. Embora o termo Inquisição seja normalmente aplicado aos tribunais eclesiásticos da Igreja Católica, ele se refere a um processo judicial e não uma organização. Os inquisidores eram chamados assim porque aplicavam uma técnica judicial conhecida como inquisitio, que poderia ser traduzido como inquérito, por exemplo. Nesse processo, que era amplamente usado por governantes seculares, por exemplo, Henrique II usou amplamente na Inglaterra do século XII, um inquiridor oficialmente pediu informações sobre um assunto específico de qualquer pessoa que sentisse que tinha algo a oferecer. A Inquisição, como tribunal da Igreja, não tinha jurisdição sobre os mouros e judeus como tal. Geralmente, a Inquisição estava preocupada apenas com o comportamento herético de adeptos ou convertidos católicos. A esmagadora maioria das sentenças ela parece ter consistido em penitências como usar uma cruz costurada nas roupas, por exemplo, e ir para peregrinação e por aí vai. Quando um suspeito foi condenado por heresia impenitente, o tribunal inquisitorial foi obrigado por lei a entregar a pessoa às autoridades seculares para a sentença final. Também o magistrado determinaria a pena com base na lei local. As leis incluíam proibições contra certos crimes religiosos, heresia, por exemplo, e as punições incluíam morte por fogo, né? A pessoa era queimada, embora geralmente a pena fosse banimento ou prisão perpétua, que geralmente era comutada após alguns anos. Assim, os inquisidores geralmente sabiam qual seria o destino de alguém assim que detido. Qual foi a origem da Santa Inquisição, por assim dizer? Né? Os primórdios da Santa Inquisição, ela foi antes de 1100. A Igreja Católica suprimiu o que acreditava ser heresia, geralmente por meio de um sistema de proscrição eclesiástica ou prisão, mas sem usar tortura, e raramente recorrendo a execuções.
Essas punições foram contestadas por vários clérigos e teólogos, embora alguns países punissem a heresia com a pena de morte. Por exemplo, o Papa Cirício, Ambrósio de Milão e Martinho de Tours, eles protestaram contra a execução de Prisciliano, por exemplo, em grande parte com uma interferência indevida da disciplina eclesiástica por um tribunal civil. E, embora amplamente considerado um herege, Prisciliano foi executado como um feiticeiro. Ambrósio recusou-se a dar qualquer reconhecimento a Itácios e Ossonuba, não desejando ter nada a ver com os bispos que haviam enviado hereges para a morte. No século XII, meus amores, para conter a propagação do catarismo, o processo contra os hereges, tornaram-se mais frequentes. A Igreja encarregou conselhos compostos de bispos e arcebispos de estabelecer inquisições, a Inquisição Episcopal. A primeira Inquisição foi temporariamente estabelecida em Languedoc, no sul da França, em 1184. O assassinato do legado papal do Papa Inocêncio Pierre de Castelnau, em 1208, deu início à Cruzada Albigense, 1209 a 1229. A Inquisição foi estabelecida permanentemente em 1229 com o Conselho de Toulouse, administrado em grande parte pelos dominicanos em Roma. Daí então, meus amores, aqui vale um adendo, um pequeno comentário, onde os historiadores eles usavam o termo Inquisição Medieval para descrever várias inquisições que começaram por volta de 1184, como citamos agora há pouco, e aí incluindo a Inquisição Episcopal, que vai de 1184 a 1230, e mais tarde a Inquisição Papal, que começa em 1230. As Inquisições elas responderam a grandes movimentos populares em toda a Europa considerados apóstatas ou heréticos ao cristianismo, e em particular aos cátaros no sul da França e aos valdenses no sul da França e no norte da Itália. Outras inquisições seguiram-se a esses primeiros movimentos da Inquisição. A base legal para alguma atividade inquisitorial veio da bula papal Ad Extirpanda do Papa Inocêncio IV de 1252, que autorizava explicitamente e definia circunstâncias apropriadas o uso da tortura pela Inquisição para obter confissões de hereges. No entanto, Nicolas Elimerich, inquisidor que escreveu o Dictorium Inquisitorium, afirmou que interrogatórios por meio de tortura são enganosos e fúteis. Por volta de 1256, os inquisitores foram absolvidos se usassem instrumentos de tortura, por exemplo. No século XIII, o Papa Gregório IX, que reinou de 1227 a 1241, ele atribuiu o dever de realizar inquisições à Ordem Dominicana e à Ordem Franciscana. No final da Idade Média, a Inglaterra e Castela eram as únicas grandes nações ocidentais sem uma inquisição papal. A maioria dos inquisitores eram frades que ensinavam teologia e ou direito nas universidades. Eles usaram procedimentos inquisitoriais, uma prática jurídica comum adaptada aos procedimentos judiciais na Roma Antiga. Eles julgaram heresia junto com os bispos e grupos de assessores, digamos assim, que eram clérigos servindo em uma função que era aproximadamente análoga a um júri ou consultores jurídicos, usando as autoridades locais para estabelecer um tribunal e processar hereges. Depois de 1200, um grande inquisidor chefiou cada inquisição. As grandes inquisições persistiram até meados do século XIX. Agora, meus amores, aonde entra o aprofundamento dos nossos estudos, não é? Nós vamos falar sobre o julgamento de bruxas, que, embora a crença na bruxaria e perseguições dirigidas ou desculpadas por elas fossem generalizadas na Europa pré-cristã e refletidas na lei germânica, a influência da Igreja no início da era medieval ela resultou na revogação dessas leis em muitos lugares e trazendo um fim de tradição, trazendo fim à tradição de caças bruxas pagãs, por exemplo, como eles chamavam, né? Ao longo da era medieval, o ensino cristão convencional negou a existência de bruxas e feitiçaria, condenando-a como superstição pagã. No entanto, a influência cristã nas crenças populares em bruxas e maleficium, que era dano cometido por magia em latim, falhou erradicar totalmente a crença popular em bruxas. A violenta denúncia e perseguição de supostas feiticeiras que caracterizava a cruel caça às bruxas de uma época posterior não foram geralmente encontradas nos primeiros 1300 anos da era cristã. A igreja medieval ela distinguiu entre magia branca e magia negra. A prática popular local frequentemente misturava cânticos, encantamentos e orações ao santo padroeiro apropriado para evitar tempestades, proteger o gado ou garantir uma boa colheita. As fogueiras na véspera de solstício de verão, eles tinham como objetivo evitar catástrofes naturais ou influência de fadas, fantasmas e bruxas. As plantas, muitas vezes colhidas em condições particulares, foram consideradas eficazes na cura.
A magia negra, nesse caso aqui, ela era usada para um propósito malévolo, e isso geralmente era tratado por meio de confissão, arrependimento e trabalho de caridade designado como penitência. Os primeiros cânones irlandeses tratavam a feitiçaria como um crime a ser visitado, como excomunhão, até uma penitência adequada fosse executada. Em 1258, o Papa Alexandre IV, ele determinou que os inquisitores deveriam limitar seu envolvimento aos casos que houvesse alguma presunção clara de crença herética. A Aquisição Espanhola, meus amores, que pegou ali Portugal e Espanha no final da Idade Média, ela consistia em grande parte em territórios multiculturais de influência muçulmana e judaica e que foram reconquistados no controle islâmico, e as novas autoridades cristãs não podiam presumir que todos os seus súditos se tornariam repentinamente permaneceriam e permaneceriam católicos romanos ortodoxos, não é? Portanto, a Inquisição na Península Ibérica, aqui citando, nas terras dos condados e reinados da Reconquista, como Leão, Castela e Aragão, eles tinham base sociopolítica especial, bem como motivos religiosos mais fundamentais. Em algumas partes da Espanha também, no final do século XIV, houve uma onda de um violento anti-judaísmo incentivado pela pregação de Ferran de Martinez, arquidiácono de Écija. Nos pogroms de junho de 1391 em Sevilha, centenas de judeus foram mortos e a sinagoga foi completamente destruída. Os números de mortos também foi alto em outras cidades como Córdoba, Valência e Barcelona. O rei Fernando II de Aragão e a rainha Isabel I de Castela estabeleceram a Inquisição Espanhola em 1478, e em contraste com as inquisições anteriores, ela operava totalmente sob a autoridade cristã real, embora com clero e ordens e independentemente da Santa Fé. Ele operava na Espanha em todas as colônias e territórios espanhóis, que incluíam as Ilhas Canárias também, o Reino de Nápoles e todas as possessões espanholas na América do Sul, Central e do Norte. Concentrou-se principalmente em convertidos forçados do Islã, né, os mouriscos, por exemplo, conversos e mouros secretos, e do judaísmo, que foram conversos, cripto-judeus e marranos. Ambos os grupos ainda residiam na Espanha após o fim do controle islâmico da Espanha, que ficaram sob suspeita ou continuaram a aderir à sua velha religião, ou por ter voltado a ela. Em 1492, que é o mesmo ano que confere a invasão da América, né? Todos os judeus que não se converteram foram expulsos da Espanha, e aqueles que se converteram tornaram-se católicos nominais e, portanto, sujeitos à Inquisição. A Inquisição Portuguesa, ela começou formalmente em 1536 a pedido de Dom João III. Manuel I pediu ao Papa Leão X a instalação da Inquisição em 1515, mas só depois de sua morte em 1521 o Papa Paulo III concordou. À sua frente estava um grande inquisitor, o Inquisitor-Geral, nomeado pelo Papa, mas selecionado pela coroa e sempre dentro da família real. A Inquisição Portuguesa localizou principalmente os judeus sefarditas, que o Estado forçou a converter ao cristianismo. A Espanha expulsou sua população sefardita em 1492, e muitos desses judeus espanhóis deixaram a Espanha e foram para Portugal, mas acabaram sendo submetidos à Inquisição lá também. A Inquisição Portuguesa realizou seu primeiro auto da fé em 1540. Os inquisitores portugueses focalizaram principalmente os cristãos novos judeus, isto é, conversos ou marranos. A Inquisição Portuguesa ela expandiu seu escopo de operação de Portugal para suas possessões coloniais, incluindo Brasil, Cabo Verde e Goa. E nas colônias continuou com o tribunal religioso investigando e concluindo seu julgamento com casos de violação dos princípios do catolicismo romano ortodoxo até 1821. O rei João III, que reinou de 1521 a 1557, ele estendeu a atividade dos tribunais para cobrir censura, adivinhação, feitiçaria e bigamia. Orientada originalmente para uma ação religiosa, a Inquisição exerceu influência sobre quase todos os aspectos da sociedade portuguesa, político-cultural e social. A Inquisição Romana, com a Reforma Protestante, as autoridades católicas se tornaram muito mais prontas para suspeitar de heresia em quaisquer novas ideias, incluindo aquelas do humanismo da Renascença também, anteriormente fortemente apoiadas por muitos no topo da hierarquia da Igreja. A extirpação de hereges tornou-se um empreendimento muito mais amplo e complexo, complicado pela política dos poderes protestantes territoriais, especialmente no norte da Europa. A Igreja Católica não poderia mais exercer influência direta na política e nos sistemas judiciários de países que oficialmente adotaram o protestantismo. Assim,
A guerra, né, as guerras religiosas da França, a Guerra dos 30 Anos, o massacre do dia de São Bartolomeu, o trabalho do emissário de propaganda pela Sacra Congregatio de Propaganda Fide, da contra a reforma, passou a desempenhar papéis maiores nessas circunstâncias, e tipo de lei romana, de uma abordagem judicial da heresia representada pela Inquisição, tornou-se menos importante no geral. Em 1542, o Papa Paulo III estabeleceu a congregação do Santo Ofício da Inquisição como uma congregação permanente com cardeais e outros oficiais. Tinha as tarefas de manter e defender a integridade da fé e de examinar e proscrever erros e falsas doutrinas. Assim, tornou-se o órgão de supervisão das inquisições locais. E provavelmente também, meus amores, o caso mais famoso julgado pela Inquisição Romana foi de Galileu Galilei, em 1633. Você já deve conhecer a história. As penitências e sentenças para que eles confessassem foram considerados culpados como pronunciadas em conjunto em cerimônia pública ao final de todos os processos. As penitências e sentenças para os que confessaram ou foram considerados culpados foram pronunciadas em conjunto em cerimônia pública ao final de todos os processos. Era o sermo generalis ou auto da fé. As penitências, não importa para as autoridades civis, né? Podem consistir em uma peregrinação, um açoite em público, uma multa ou o uso de uma cruz. O uso de 2 línguas de tecido vermelho e outro tecido de cores vivas, costurado em uma vestimenta externa em um padrão X, marcou aqueles que estavam sob investigação. As penas em casos graves eram confisco de bens pela Inquisição ou prisão. Isso levou à possibilidade de falsas acusações para permitir o confisco contra aqueles com uma determinada renda, especialmente marranos ricos. Após a invasão francesa de 1798, as novas autoridades enviaram 3.000 baús contendo mais de 100.000 documentos da Inquisição Romana para a França. O fim da Inquisição no século XIX e XX, né, com as guerras de independência das ex-colônias espanholas nas Américas, elas terminaram com a abolição da Inquisição em todos os quadrantes da América Hispânica entre 1813 e 1825. E por decreto do governo de Napoleão, em 1797, a Inquisição Ivanesa foi abolida em 1806. Em Portugal, na esteira da Revolução Liberal de 1820, as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa aboliram a Inquisição portuguesa em 1821. A última execução da Inquisição foi na Espanha, em 1826, e essa foi uma execução por garrote do professor Cayetano Ripoll, por supostamente ensinar deísmo em sua escola. Na Espanha, as práticas de Inquisição foram finalmente proibidas em 1834. Na Itália, após a restauração do Papa como governante dos Estados Papais, em 1814, a atividade da Inquisição nos Estados Papais continuou até meados do século XIX, notadamente no século divulgado. Notadamente no caso bem divulgado de Mortária, que é 1858 a 1870. Em 1908, o nome da congregação passou a ser a Sagrada Congregação do Santo Ofício, que em 1965 mudou novamente para a Congregação para a Doutrina da Fé, como mantida até os dias atuais. As estatísticas, a partir do século XIX, de acordo com os historiadores, gradualmente compilaram estatísticas extraídas dos registros judiciais remanescentes, a partir das quais estimativas foram calculadas ajustando o número registrado de condenações pela taxa média de perda de documentos para cada período do tempo. Gustav Henningsen e Jaime Contreras, eles estudaram os registros da Inquisição Espanhola que listam 44.674 casos, dos quais 826 resultaram com execuções pessoais e 778 em efígies, ou seja, um boneco de palha foi queimado no lugar da pessoa. William Monter estimou que houve 1.000 execuções entre 1530 e 1630 e 250 entre 1630 e 1730. Jean-Pierre Didot, ele estudou os registros do Tribunal de Toledo, que colocou 12.000 pessoas em julgamento. Para o período anterior a 1530, Henry Kamen estimou que houve cerca de 2.000 execuções em todos os tribunais da Espanha. O professor italiano de História do Renascimento, especialista da Inquisição, Carlo Ginzburg, ele tinha dúvidas sobre o uso de estatísticas para chegar ao julgamento sobre o período e em muitos casos não tiveram as evidências foram perdidas, disse ele. A estimativa do número de mortos pela Inquisição Espanhola, que Sixtus IV autorizou em uma bula papal em 1478, eles variam de 30.000 a 300.000 pessoas.
Alguns historiadores estão convencidos de que milhões morreram. Então, meus amores, veja bem, não há um número oficial, né, de mortes de pessoas que foram torturadas, que foram executadas, que sumiram durante a Santa Inquisição da Igreja Católica em todos esses tempos que eu falei para vocês, tá? Os números divergem bastante entre milhares e milhões de pessoas, fora as inquisições, como eu falei no vídeo da bruxaria, sobre a história da bruxaria, onde as pessoas elas poderiam ser formalmente acusadas, por exemplo, num caso de a pessoa nem ser bruxa, ela só ser acusada porque houve uma briga de casal, ou um vizinho acusou o outro, ou uma prova foi implantada só para acusar aquela pessoa, entendeu? Você já deve ter visto em muitos filmes, em muitos documentários, em muitos seriados também, onde a pessoa implanta uma prova, acusa a pessoa publicamente de bruxaria, de feitiçaria, de magia, e aí ela poderia ser investigada, torturada, ela é obrigada a confessar e a julgamento podendo até ser morta. Então, assim, a Inquisição ela não tem números prontos, ela tem suposições entre milhares e milhões de pessoas, né? Não só mulheres, não só bruxas e nem só bruxas mulheres, mas também pessoas que eram consideradas hereges, feiticeiros, alquimistas em alguns casos, pessoas que se opuseram ao cristianismo, né? Elas eram torturadas, bem como o caso de Galileu Galilei, que falou que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário, por isso ele foi torturado. Né? Ele quase foi morto por causa disso. Então eu espero que eu tenha ajudado nos seus estudos de hoje. O vídeo foi mais curto, mas isso aí é um estudo introdutório para a gente poder continuar com as nossas tarefas, tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Não esquece de curtir o vídeo, comenta se tiver alguma dúvida e obrigado.